A história do Natal, a verdade sobre o Natal. Perfeito. Aqui está, então vamos começar este roteiro. Eu vou narrar para vocês. Com um impacto ideal para o seu entendimento, eu tenho a certeza que você nunca ouviu falar desta forma. O lado obscuro do Natal. Uma história sombria como vocês jamais ouviu sinistro e silêncio e som de alta voz. Escute o que eu vou te dizer, isto é, sinos distorcidos no fundo. Já em uma voz intrigante. Deuses ou Natal, luzes, alegria, presentes. Mas vocês conhecem a verdade por trás disso tudo? Talvez você não conhece a verdade, mas vou te contar. Curto e muito rápido. Eu não tenho nenhuma apresentação de imagens de festas pagãs antigas, multidões consumistas e um Papai Noel sinistro. Antes do ungido, Yahushua, ele vem a nascer neste mundo, o dia 25 de dezembro, já era sagrado, mas não para o nosso Senhor, o Eterno Pai. Era o dia do solstício de inverno, celebrado com rituais ao Deus Sol, Saturno e outros espíritos antigos. Todos eles soltavam fogo crepitando e coros de voz aos deuses pagãos. A Saturnália, festa romana, era marcada por festas selvagens, trocas de presentes, pinheiros e idolatria. O mesmo espírito que hoje muitos chamam de Natal. As imagens de presépios vazios e lojas lotadas. Yahushua nasceu, mas provavelmente não em dezembro. O Natal moderno? Uma mistura de paganismo, marketing e distração. Papai Noel, árvores, guirlandas. Cada símbolo tem raízes que vocês precisam conhecer. E enquanto o mundo finge adorar o Filho do Altíssimo, a história do Natal, ela ainda continua nos dias de hoje com essa falsa informação. Essas informações é interessante, eu sei que essas interpretações, ela mostram como a figura do Papai Noel, ele possui um lado obscuro e muito mistério, misturando tradições. A figura do Papai Noel, que hoje conhecemos como um símbolo de generosidade e festividade, tem raízes históricas mais complexas e, em alguns aspectos, sombrias. A origem do Papai Noel remonta a São Nicolau, um bispo do século IV na região da atual Turquia, conhecido por sua bondade e por realizar milagres. Uma de suas lendas mais famosas é a do presente de ouro deixado para 3 irmãs, salvando-as da pobreza e da possibilidade de escravidão. No entanto, com o passar dos séculos, a figura de São Nicolau sofreu muitas transformações. Durante a Idade Média, o Natal foi associado a festivais pagãos, onde as pessoas celebravam com festas, excessos e comportamentos liberais. O Papai Noel, que evoluiu nessa época, começou a incorporar muitas tradições e mitos que eram menos sobre bondade e mais sobre festividades caóticas. Além disso, na cultura popular, o lado obscuro do Papai Noel é refletido em algumas histórias e mitos que giram em torno de sua imagem. Por exemplo, Kris Kringle e os Krampus. Em algumas tradições europeias, especialmente na Áustria e na Alemanha, existe a figura do Krampus, uma criatura demoníaca que punia as crianças travessas. Enquanto São Nicolau recompensava as boas crianças, o Krampus era responsável por levar as más. Esse contraste entre os dois personagens ressalta um lado mais sombrio das celebrações de Natal: comercialização e consumismo. O Papai Noel também representa a transformação do Natal em um evento comercial, muitas vezes se afastando do espírito original da festividade, que é sobre dar e compartilhar. O lado obscuro aqui é a pressão do consumismo, que leva a pessoas a endividarem-se ou ficarem obcecadas pelos presentes, em detrimento da verdadeira essência do Natal. Histórias de vigilância. Em algumas narrativas modernas, Papai Noel é retratado como um vigilante que observa o comportamento das crianças durante o ano inteiro, criando uma atmosfera de medo entre aquelas que não se comportam bem. Isso pode ser interpretado como uma mensagem com um tom mais controlador do que a celebração da bondade. Essas interpretações mostram como a figura do Natal possui um lado obscuro, misturando tradições antigas com normas culturais e sociais
que revelam um Natal que nem sempre foi um tempo de alegria e bondade. Claro, além dos aspectos já mencionados, existem outras narrativas e mitos que podem ser considerados como lados obscuros da figura do Papai Noel. O lado violento do Natal. Em algumas culturas, as celebrações natalinas incorporavam rituais e festivais que envolviam comportamentos mais violentos e caóticos. Por exemplo, nas festividades de Yule, que ocorreram em várias partes da Europa, as pessoas frequentemente realizavam celebrações que incluíam excessos, brigas e até mesmo sacrifícios. Nesse contexto, o Papai Noel poderia ser visto como uma figura que emerge de um passado de festividades desconhecidas e até assustadoras, onde as boas intenções eram frequentemente ofuscadas por comportamentos destrutivos. Tradições de punição. Em várias tradições europeias, a figura do Papai Noel é acompanhada de entidades que punem as crianças mal comportadas. Isso não se limita ao Krampus, mas também inclui outras figuras similares que vêm para aterrorizar as crianças que não se comportam. Essa forma de controle e punição pode ser vista como um lado obscuro do Natal, onde a promessa de presentes é contrabalançada pelo medo da repreensão. O Papai Noel como um símbolo de opressão. Em algumas interpretações modernas, o Papai Noel pode ser visto como um símbolo de opressão e conformidade social. A pressão para se comportar de uma certa maneira durante as festividades pode resultar em ansiedade e estresse, especialmente nas crianças que sentem que precisam ser boas para receber presentes. Isso pode criar um ciclo de medo e expectativa prejudicial, em vez de um verdadeiro espírito de alegria e generosidade. Rituais de sacrifício e fé. Historicamente, várias culturas praticavam rituais de sacrifício em épocas festivas. A ligação entre os rituais pagãos de sacrifício e a figura do Papai Noel sugere uma transição de celebrações que poderiam ter um componente sombrio, onde a felicidade e a gratificação atemporal se entrelaçam com práticas arcaicas e sombrias. Essas dimensões mais obscuras da figura do Papai Noel nos levam a refletir sobre a natureza humana e as complexidades que permeiam as celebrações, sublinhando que, ao longo da história, as tradições podem evoluir e misturar alegria com elementos de seriedade, medo ou controle. Porque controle e medo entendemos quando não conhecemos a verdade. Que verdade é essa? A verdade significa quando entramos dentro da palavra, que o Eterno coloca em nosso conhecimento através do seu Filho e amado. Yahushua é, claro. Aqui vai uma descrição clara e direta sobre o lado obscuro e sombrio do Natal, misturando fatos históricos, raízes pagãs e elementos espirituais, ideia ou reflexão cristã. O lado obscuro e sombrio do Natal, a verdade que poucos contam. Hoje o Natal é visto como uma celebração do nascimento de Yahushua, luzes, alegria e união. Mas por trás dessa festa tão popular, há raízes sombrias, origens pagãs e muita distorção espiritual que poucos conhecem. A origem pagã, antes do ungido, muito antes de Yahushua nascer, povos antigos como os romanos, celtas e nórdicos já celebravam em 25 de dezembro o solstício de inverno, o dia em que o sol renasce após o período mais escuro do ano. Os romanos comemoravam a Saturnália, festa em honra ao deus Saturno com acomilanças exageradas, troca de presentes, decoração em enfeite com pinheiros, bebedeiras e até imoralidade. Para os nórdicos era o tempo do Yule, com adoração de espíritos da natureza, fogo e símbolos como o tronco de Yule, origem da lareira de Natal. Ele, Yahushua, nasceu mesmo em 25 de dezembro. Não, a Bíblia Sagrada não registra a data exata do nascimento de Yahushua. Muitos estudiosos indicam que ele nasceu entre setembro e outubro, durante a festa dos tabernáculos, não no inverno.
A Igreja, por volta do século IV, cristianizou as festas pagãs e colocou o nascimento de Yahushua no dia 25 de dezembro, unindo o culto ao Sol Invencível com o Sol da Justiça. Elementos natalinos e seus significados ocultos. Papai Noel vem de São Nicolau, mas foi misturado com tradições nórdicas de deuses como Odin. Um ser que voa pelos céus e sabe tudo que as crianças fazem. Soa familiar, a idolatria e a verdadeira adoração. Povo de Israel, escutem a mensagem do Eterno, o Senhor, para vocês. Ele diz: não sigam os costumes de outras nações. Elas podem ficar espantadas quando aparecem coisas estranhas no céu, mas vocês não devem se assustar. A religião dessa gente não vale nada. Cortam uma árvore na floresta e um artista, com as suas ferramentas, faz um ídolo. Então o enfeitam com prata e ouro e o firmam com pregos para que não caia aos pedaços. Esses ídolos não podem falar. São como um espantalho numa plantação de pepinos. Eles têm de ser carregados porque não podem andar. Não tenham medo deles. Não podem fazer mal, nem podem fazer bem. Ó Senhor, o Eterno Pai, não há ninguém igual a ti. Tu és grande e o teu nome é poderoso. Quem não te respeitará, ó Rei de todas as nações? Tu mereces todo o respeito. Não há ninguém como tu entre todos os sábios das nações. Todos os seus sábios são ignorantes e tolos. Será que os ídolos de madeira podem lhes ensinar alguma coisa? Esses ídolos são folheados com prata da Espanha e com ouro de Ufaz. Tudo é trabalho de artistas. Os seus vestidos são roxos e vermelhos, feitos por tecelões habilidosos. Mas o Senhor é o Eterno verdadeiro. Ele é o Pai, o Eterno vivo, o Rei eterno. Quando o Senhor fica irado, a terra treme. As nações não podem suportar a sua ira. Digam às nações que os deuses que não fizeram a terra e o céu serão destruídos. Eles desaparecerão completamente da terra. A árvore de Natal tem raízes em cultos pagãos da natureza. Jeremias capítulo 10, e o versículo 3 e o verso 4. Até condena a prática de cortar uma árvore, enfeitá-la e adorá-la como um ídolo. Estrela, presentes, guirlandas. Muitos desses símbolos foram adaptados de práticas antigas não cristãs. Então, o Natal moderno, consumismo, distração e cegueira espiritual. O Natal de hoje, para muitos, não tem Yahushua. É só festa, compras, aparência e ganância. Muitos cristãos celebram sem discernir os símbolos e a origem espiritual da data. É uma festa onde Yahushua é lembrado, mas raramente adorado. Eu cheguei em uma conclusão. Qual deve ser a atitude do cristão? A Bíblia não manda celebrar o nascimento de Yahushua em uma data específica. O problema não é comemorar, mas como e por quê. Ele é o mais esquecido na própria festa que carrega seu nome. O Natal tem um lado bonito, mas também tem um lado obscuro. Cabe a você decidir quem está sendo exaltado na sua casa. Vocês são filhos queridos do Eterno Pai e por isso devem ser como Ele. Que a vida de vocês seja dominada pelo amor, assim como Yahushua nos amou e deu a sua vida por nós como uma oferta de perfume agradável e como um sacrifício que agrada ao Eterno Pai. Vocês fazem parte do povo do Eterno, portanto qualquer tipo de imoralidade sexual, indecência ou cobiça não pode ser nem mesmo assunto de conversa entre vocês. Não usem palavras indecentes, nem digam coisas tolas ou sujas, pois isso não convém a vocês. Pelo contrário, digam palavras de gratidão ao Pai, o Eterno. Fiquem certos disto. Jamais receberá uma parte no reino de Yahushua e do Eterno qualquer pessoa que seja imoral, indecente ou cobiçosa, pois a cobiça é um tipo de idolatria. Não deixem que ninguém engane vocês com conversas tolas, pois é por causa dessas coisas que o castigo do Pai, o Eterno, cairá sobre os que não obedecem a Ele. Portanto, não tenham nada a ver com esse tipo de gente.
Antigamente vocês mesmos viviam na escuridão, mas agora que pertencem ao Pai o Senhor, vocês estão na luz. Por isso, vivam como pessoas que pertencem à luz, pois a luz produz uma grande colheita de todo tipo de bondade, honestidade e verdade. Procurem descobrir quais são as coisas que agradam o Senhor. Não participem das coisas sem valor que os outros fazem, coisas que pertencem à escuridão. Pelo contrário, tragam todas essas coisas para a luz. Pois é vergonhoso até falar sobre o que essas pessoas fazem em segredo. E quando qualquer coisa é trazida para a luz, então a sua verdadeira natureza é revelada. Porque o que é claramente revelado se torna luz. E é por isso que se diz: você que está dormindo, acorde, levante-se da morte e Yahushua o iluminará. Portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Os dias em que vivemos são maus. Por isso, aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Não hajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito do Pai. Animem uns aos outros com salmos, hinos e canções espirituais. Cantem de todo o coração hinos e salmos ao Senhor. Em nome do nosso Senhor Yahushua, agradeçam sempre todas as coisas ao Eterno, o Pai. Sejam obedientes uns aos outros pelo respeito que têm por Yahushua. Eu espero que obedeça ao seu Eterno Pai vocês. Obedece ao Senhor. Assim obedeça a autoridade do ungido sobre a igreja. E o próprio Yahushua é o Salvador da igreja, que é o seu corpo. Portanto, assim como a igreja é obediente a Yahushua, assim também devem obedecer em tudo. Ele fez isso para dedicar a igreja ao Eterno Pai, lavando-a com água e purificando-a com a sua palavra. Ele fez isso para também poder trazer para perto de si a igreja em toda a sua beleza pura e perfeita, sem manchas ou rugas ou qualquer outro defeito. Porque ninguém odeia o seu próprio corpo. Pelo contrário, cada um alimenta e cuida do seu corpo, como Yahushua faz com a igreja, pois nós somos membros do corpo de Yahushua. Assim, como dizem as Escrituras Sagradas, é por isso que o homem deixa o seu próprio pecado nas mãos de Yahushua. Há uma verdade imensa revelada nessa passagem das Escrituras, e eu entendo que ela está falando a respeito de Yahushua e da igreja. Desperta, ó tu que dormes, Yahushua te esclarecerá. Efésios capítulo 5 e o verso 14. O lado obscuro do Natal. A verdade que poucos têm coragem de dizer. Eu sei que devemos rejeitar os símbolos pagãos, o espírito mundano da festa e colocar Yahushua no centro de tudo, com reverência, gratidão e verdade. O importante é que sabemos que ninguém sabe o dia, nem a hora e nem a data do Filho do Eterno Pai que ele nasceu. Essa foi a verdade da história do Natal. Então cabe a cada um de vocês tirar a sua própria conclusão. Por que eu estou dizendo? Isso é que eu não estou aqui para julgar, mas sim para alertar cada um de vocês. Espero que venha compreender, entender tudo quanto à verdade da Escritura. A Bíblia Sagrada foi alerta.